Olá, eu sou Lawane Lopes, sou estudante de arquivologia pela Universidade de Brasília, estou no quarto semestre e hoje a gente tem um convidado muito especial. Boa tarde, gente. Me chamo Douglas. Estou atualmente no oitavo semestre já, quase terminando o curso. Hoje a gente conta com a presença do professor Renato, ilustríssimo para a gente, de grande importância para nós do curso de arquivologia, né? Eu sou uma pessoa aqui do cabelo preto, olhos pretos também, de barba. Estou numa parede clara, uma blusa verde e um colar. Possivelmente vocês vão poder presenciar mais, né, da oportunidade de conhecer um pouco da arquivologia através do professor Renato, da profissão dele, do que ele faz. Posso? Então, meu nome é Renato Tarcísio Barbosa de Souza. Eu estou aqui no escritório da minha residência, tem uma estante de livros atrás de mim, estou com uma camisa clara, meus cabelos são grisalhos, eu uso óculos, não uso barba como o Douglas. Eu acho que é um pouco da minha característica indígena, que eu tenho os antepassados indígenas, então que não tem costume, né, de ter pelo no corpo. Então, e aí além disso, bom, eu sou formado em História pela Universidade de Brasília. Na verdade, eu comecei o curso de Ciências Sociais. À época, eu estava muito convicto, né, de que deveria fazer Sociologia, e na época do vestibular a gente tinha que marcar 3 opções, não existe isso mais, né? E eu marquei com toda a convicção do mundo ciências sociais nas 3 opções, ou seja, eu só tinha condições de passar em ciências sociais mesmo. Mas aí, cursando já a metade do curso para frente, eu resolvi fazer história, que eu tinha uma turma, nessa época que eu entrei na UNB, era em 1983, a gente, os cursos de humanas, eles faziam uma espécie de um ciclo básico, né, onde todos se misturavam, né, depois que iam fazer as disciplinas específicas de cada curso. E eu conversava muito com o pessoal de história e acabei por assim achar mais interessante a discussão com o pessoal da história do que com o pessoal da sociologia. Bom, enfim, eu acabei me formando em história. Antes de me formar, eu tinha visto um aviso tinha um cartaz lá no Departamento de História da UNB dizendo que o Arquivo Público do Distrito Federal estava precisando de pesquisadores. E eu que estava também convicto de que eu não dava para dar aula, né? Eu não era minha praia dar aula, eu era muito tímido e achava que não era isso que eu tinha que fazer na minha vida. Então, essa ideia de ser pesquisador na área de história nossa, era o sonho para mim. Só que quando eu cheguei lá no arquivo público, eu descobri que aquele cartaz já tinha mais de um ano que estava lá e aquele chamamento já tinha vencido, né? Não existia mais aquele chamamento, né? E aí eu estava indo embora, e eu não sei se vocês devem se lembrar de ter estudado com algum texto do Luiz Carlos Lopes. O Luiz Carlos Lopes, que era o gerente de pesquisa do Arquivo Público do Distrito Federal, e perguntou: olha, nós temos um projeto aqui onde a gente entrevista pessoas ligadas à memória da Constituição de Brasília. E nós estamos precisando transcrever essas fitas. E aí eu falei: então eu quero, né? Então, era um trabalho, meu Deus do céu, é, era hercúleo, sabe? Porque era transcrever a fita de pessoas com mais de 70 anos, 60 anos, com uma dicção que não era muito boa, em equipamentos onde eram gravadas essas entrevistas, equipamentos ainda muito... não são os equipamentos que se tem hoje, né? Então, bom, mas aí eu fui e comecei a trabalhar no arquivo com isso. Depois
terminado esse trabalho, eles gostaram do meu trabalho e me pediram para perguntar se eu tinha interesse em participar de uma organização de um arquivo de uma intelectual chamada Ivone Jean da Fonseca, que era uma pessoa, foi professora da UNB e que o filho tinha doado o acervo para o arquivo público. E aí, bom, daí eu fui fazer um mestrado em História, né? Eu passei na seleção, comecei a fazer o mestrado, e aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de especialização em organização de arquivos na Universidade de São Paulo, isso em 92. E, então, eu fui para lá. Quando eu voltei no curso de especialização, onde eu tinha tido aula com a Luísa Belotto, eu vi que minha vida estava toda voltada para a área de arquivos, né? Eu estava estudando, estava me especializando nisso. Então, eu saí do mestrado em História e entrei no mestrado em Biblioteconomia e Documentação, como era chamado o mestrado em Ciência da Informação, que hoje é chamado mestrado em Ciência da Informação. Então, eu fiz meu mestrado, terminei meu mestrado, onde eu escrevi sobre os arquivos correntes na administração pública brasileira, e depois de um tempo entrei para o doutorado também lá na USP, na Universidade de São Paulo, que eu fui orientado pela professora Ana Maria Camargo, e eu fiz na área de História, mas foi uma tese sobre classificação de documentos de arquivo. Então, assim, de forma geral, esse é o meu currículo, né? E hoje eu estou diretor da Faculdade de Ciências da Informação, já quase completando o meu mandato, né? Que se encerra dia 20 de agosto. Então, eu fui, acho que por umas 3 vezes, coordenador de curso de arquivologia e fui chefe de departamento quando não era ainda faculdade, né, era o Departamento de Ciência da Informação e Documentação, era CID, e depois fui coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, aqui também está instalado em nossa faculdade. Então, de forma geral, assim, um breve relato aí do meu currículo, né? Bom, eu acho que o senhor já respondeu um pouquinho da primeira questão, mas em algum momento, assim, antes de iniciar esse contato com a arquivologia, o senhor já se via seguindo esse caminho? Em algum momento passou pela sua cabeça? Ou foi algo que realmente aconteceu de forma natural e foi acontecendo, assim? Não, porque, assim, a gente acha, né, que a gente tem o direito ao livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio, na verdade, eu vi que ele é uma falácia, né? Assim, nosso poder de decisão é numa parte muito curta, assim, né? As opções que vão aparecendo para a gente é uma faixa muito, muito curta. Então, assim, eu não queria dar aula porque achava que não era a minha praia. Apareceu, então eu queria trabalhar com pesquisa, e pesquisa envolvia naturalmente documentação, né? Eu teria que trabalhar com documentação, e isso fiz vários trabalhos no arquivo público de pesquisa, então isso eu me sentia bem fazendo aquilo. Mas, assim, à medida que eu ia trabalhando, que eu fui trabalhando no arquivo público e a cada momento assumindo uma nova função lá dentro, eu fui, né, minha vida foi caminhando para a área de arquivos e, assim, eu não fui fazendo escolhas, né? As coisas foram acontecendo. Aí surgiu a oportunidade de fazer a especialização lá em São Paulo, eu fui. Quando eu voltei, eu falei, bom, não faz sentido eu fazer história e trabalhando nisso daqui. Então, eu fui fazer o mestrado, mudei do mestrado de história para o mestrado em biblioteconomia e documentação.
Então, as coisas foram meio que acontecendo, assim, com pouco espaço, assim, eu precisava trabalhar, eu já era casado, já tinha uma filha, então, eu fui também para o lado da questão bom, eu preciso me manter, né, e manter uma família e tal. Então, assim, mas hoje não me arrependo nem um pouco, muito pelo contrário. E hoje eu até brinco com as pessoas, né, que eu, eu, eu não sei se o que eu faço, se eu faço bem o que eu faço, né? Eu não sei se eu sou um bom professor. Eu só sei o seguinte, que é o melhor que eu sei fazer, né? Então, assim, para aquela pessoa que acreditava que não era a praia dele da aula, né? Hoje é assim a coisa que eu assim que eu faço de melhor. Não estou falando que eu sou bom, não, tá? Só estou falando que do que eu faço, eu não sei fazer outra coisa, a não ser pesquisar, ler e dar aula na área de arquivologia. Entendeu? Se me soltarem por aí, eu acho que eu morro de fome, entendeu? Porque eu não sei fazer outra coisa, não. Tá? Até tentei, mas desisti de quase tudo. Eu digo que o senhor é um professor excelente, viu? Por sinal, já li muitos trabalhos do senhor, junto com o professor Rogério também, né? E aí, sabemos que em 2021, né, a arquivologia completou 30 anos, graças a Deus. Como foi o seu ingresso no corpo docente? Então, eu trabalhava no arquivo público, eu entrei no arquivo público em 1988 e em 1991 foi criado o curso de arquivologia e logo o Luiz Carlos Lopes foi trabalhar com a Heloísa Belotto no curso. Eu acho que, não sei, não, eu acho que ele já fez o concurso, ou ele entrou como professor substituto e logo depois teve o concurso. E assim, ele me chamava às vezes para dar uma aula, para fazer uma apresentação de algum trabalho que a gente desenvolvia no arquivo público e tal. E aí um belo dia surgiu a oportunidade de fazer uma seleção simplificada para professor substituto. E assim, muito impulsionado pelo Luiz Carlos, ele falou, vai lá, faz. E eu peguei, fiz e passei. Passei em 93. Eu entrei em 93 nessa seleção para professor substituto, e em 94 apareceu o concurso para professor efetivo. Aí eu fiz aí eu já não estava mais por questões políticas, o Luiz Carlos Lopes tinha saído do arquivo público e logo depois eu também não aguentei a situação que tinha se formado lá. Estou falando do ponto de vista político, né? Pedi para sair também e eu estava atuando só como professor substituto de arquivologia. Aí apareceu o concurso e eu fiz o concurso e passei. Então, a Belotto ainda estava lá, a Heloísa Belotto, inclusive, fez parte da minha banca desse concurso público. Eu fui aprovado, assumi em 11 de fevereiro de 1994. Ou seja, eu completei oficialmente 28 anos, né, que eu dou aula dos 30 anos, 28 eu dou aula lá, entendeu? Mas, assim, de alguma forma, desde 91, por conta dessa proximidade com o Luiz Carlos Lopes, ele me chamando, então, desde 91 eu estou envolvido lá com o curso, assim, primeiro indo lá para fazer algumas apresentações, isso era muito comum na época, e eu depois como professor. E assim, professor, com toda a sua experiência na nossa área, qual é a sua avaliação do nosso curso, assim? Olha só, esse é um curso que ele teve momentos muito difíceis, assim, no início, né? Porque, num primeiro momento, éramos só eu, o Luiz Carlos e a Belotto. Depois entrou uma outra professora, que não ficou muito tempo na universidade. E assim, a gente
dava aula, 5 disciplinas cada um, para cumprir todo toda a grade, né, para oferecer aos alunos. Então, no início foi muito difícil e agora foi um início muito interessante, porque até hoje eu tenho contato com muitos desses alunos dessa época, sabe? Ontem mesmo eu estava uma aluna dessa época, Laila, que é da Câmara dos Deputados, toda vez que eles fazem alguma coisa lá, ela me manda e eu fico super feliz, né? Porque a gente é resultado né, do que o UNB fez. Nós agora estamos vivendo uma fase nova, né? Porque nós estamos com um currículo novo na praça, né? Esse currículo ele está muito mais adequado à formação hoje de um arquivista. Né? Nós demoramos um pouco a fazer essa alteração curricular, que é uma alteração que não é fácil. Nós passamos muitos anos discutindo e hoje, assim, eu estou super feliz porque nós temos hoje disciplinas muito mais adequadas, né? Eu mesmo estou dando uma disciplina que eu estou super satisfeito com ela, né? Estou super feliz em oferecer essa disciplina e onde eu posso dar aquilo assim, que eu tenho mais estudado ultimamente. E eu vejo que outros professores também têm essa mesma percepção, sabe? Então, assim, o momento hoje é um bom momento da tecnologia. Eu acho que nós estamos vivendo, apesar de toda dificuldade, né, desse período pandêmico que se arrasta e a gente, mas agora sim, a gente pelo menos está vendo uma luz no fim do túnel, né? E eu acho que os alunos ainda não tiveram essa percepção por conta dessas dificuldades mesmo, né, desse nosso período. Mas eu acho que ela vai ser muito positiva, né, para a formação dos nossos alunos. Nessa mesma linha de raciocínio, professor, o senhor já passou há 28 anos dentro da universidade, né? Como o senhor vê os desafios, né? Esses desafios que gerou a nossa faculdade, que hoje em dia a gente pode dizer que está bem melhor do que como iniciou. Como o senhor vê esse desafio? E se eu acho também, né, aproveitando, que tem algum que se perpetua, que continua acontecendo, que a gente precisa aprender ou se movimentar de uma forma diferente? Então, olha, a faculdade hoje é uma realidade, né? Ela ocupa um espaço importante dentro da universidade. Só para vocês terem ideia, nós temos alguns professores que ocupam hoje cargos dentro da administração superior da Universidade de Brasília. Isso é um reconhecimento, né? Eu entendo assim. Nós temos, eu não sei se vocês estão sabendo agora, nós temos um elevador, né? Isso era uma questão é, complicada, né? Porque nós tínhamos o nosso nível de acessibilidade era muito baixo, né? O que provocava algumas situações constrangedoras, né? De termos alunos que nunca entraram pela porta da frente da faculdade, né? Isso é um desrespeito muito grande. Então, nós temos muitos problemas, nossa faculdade cresceu com o curso, né? Agora com o curso de museologia, agora não, que eu estou falando já tem um tempo, né? E nós enfrentamos os problemas de todas as unidades, a falta de espaço, né? Nós estamos com um espaço ainda muito restrito, os espaços nem sempre são os espaços mais adequados, a gente tenta criar uma condição de trabalho, né, tanto para os professores servidores quanto para os alunos, né, de melhor qualidade, maior conforto, mas nós temos limitações que são dadas pelo próprio prédio, sabe, Douglas? Eu não sei se é exatamente isso que você me perguntou, mas me veio isso à cabeça por isso, mas se eu tiver errado, você me corrija, por favor. Não, tá certíssimo. Eu acho de uma extrema
coisa nova, muito bom esse novo elevador que teve. Eu já fiquei sabendo já, inclusive o prédio está lindo. E aí, agora, se o senhor puder explicar para a gente, dentro da profissão, teria algum desafio? Como Mas, professor, o senhor vê alguma coisa nesse mas sentido temos, também? porque eu estava conversando com um orientando meu um dia desse, e eu falando para ele que nós tivemos com o ambiente digital, nós deslocamos o arquivista, né? Nós deslocamos o arquivista do fazer para o pensar, entendeu? Então, eu estou falando em termos de predominância da sua atividade. Aquilo que era feito pelo arquivista, hoje é feito pelo usuário direto dos sistemas, né? Então, assim, então, onde fica o arquivista? O que que o arquivista vai fazer? O arquivista vai pensar como ele pode melhorar seus sistemas, né? Como a organização pode produzir melhor seus documentos. Como é que ela pode produzir melhor seus documentos de uma forma autêntica, confiável, e que seja preservado pelo tempo que for necessário, né? Então, nós temos muitos problemas, muitas questões ainda por vencer, né? Nós temos aí estoques informacionais que a gente nem tocou a mão ainda. Eu estou falando tocou a mão mais no sentido virtual do que literal, né? Então, os desafios são muitos, e a profissão, muito pelo contrário, ela não está se acabando, ela está se renovando e se deslocando para um outro momento, né? Onde o arquivista ele está mais ligado ao pensar do que ao fazer, né? Então, aquele arquivista sentado, mexendo com o documento, cada vez mais você vai ver essa cena menos cenas desse tipo. Por quê? Porque hoje nós estamos caminhando, não vou falar a passos largos, né, mas a passos firmes, para uma completa é, convivência dentro de um mundo digital, né? Então, é, aquela organização física, né? A gente ainda vai ter o legado, né? Que a gente vai precisar resolver e que não foi resolvido ainda, né? Que a gente, por um bom tempo, nós vamos ter que conviver com essas massas documentais, tentando dar solução para essas massas documentais em suporte físico, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos deslocar nossa profissão. Isso que vai dar sentido à sobrevivência dela, tá? Eu acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos aí pela frente. Sim, o senhor falou exatamente dessa renovação do nosso curso, né? Da mudança de currículo, da mudança do fazer para o pensar, né? E pensando em toda essa renovação, o nosso curso de arquivologia, ele é único aqui no Centro-Oeste, né? E como é que o senhor enxerga essa representatividade, assim? O que que o senhor... Olha só, a gente ainda não. Eu vejo assim, alguns arquivistas formados pela UNB indo atuar aqui em Goiás, né? Mas assim, a gente não se tornou um polo de envio de arquivistas para esses outros estados, né, do Centro-Oeste, entendeu? Agora, a arquivologia da UNB, ela sempre foi muito bem vista pelo restante das escolas do Brasil, sabe? A Heloísa Belotto isso ela cansou de me falar, que ela considerava o curso da UNB, isso há alguns anos atrás, né? Um dos talvez o melhor do Brasil, entendeu? Até eu acho que durante muito tempo nós fomos o curso com os professores mais qualificados, né? Com maior número de doutores dentro do corpo docente. Nós temos um índice de inserção dos nossos egressos muito alto ainda, né? E isso é um bom sinal, ou seja,
nossos egressos conseguem emprego, entendeu? Então, talvez nossos índices aqui sejam muito grandes, dada a própria característica da cidade, né, de ser o centro do poder executivo no Brasil. Isso é uma vantagem inequívoca, né? E hoje você tem locais aqui em Brasília, órgãos, né, que tem mais de 10 arquivistas, né? Entendeu? E que isso não é para qualquer um. Entendeu? É muito verdade, gente. Eu acho muito legal quando eu vejo muito arquivistas em uma dada instituição, em uma devida. Eu acho que a gente ganha uma representatividade e um reconhecimento muito grande da nossa profissão mesmo, né? E aproveitando que o senhor falou um pouquinho sobre o mercado de trabalho, como que o senhor vê a inclusão do arquivista no mercado atual? Ô Douglas, você sabe que aqui em Brasília, essa característica de Brasília, ela nos dá a seguinte condição: ou o arquivista, ou ele trabalha para o Estado, ou ele trabalha para uma empresa que trabalha para o Estado, entendeu? Assim, então, e isso, mesmo nesse período, né, que a gente teve, que o serviço público contratou muito pouco, eu sei, por exemplo, de uma empresa, uma instituição privada que está prestando serviço para uma instituição pública, que contratou não sei quantos arquivistas, entendeu? Então, assim, nós temos uma situação muito privilegiada em Brasília em relação à empregabilidade do arquivista. E eu não sei se isso é possível encontrar nas outras cidades que oferecem um curso de arquivologia, entendeu? Então, assim, que tem um mercado muito restrito, sabe, assim, de possibilidades de emprego. Então, essa característica de Brasília nos traz uma vantagem em relação às outras universidades muito grande. O que faz com que a gente tenha que pensar muito bem na hora de montar um curso de arquivologia, seja lá onde for, né? Porque você tem que pensar se existe mercado para absorver esses profissionais que serão formados, né? Entendeu? Então, veja o caso da Paraíba, né? A Paraíba tem 2 cursos de arquivologia, sabe? E eu não sei o índice de empregabilidade deles, mas não deve ser muito alto, não é? E levando em consideração que você tem um grande número de formandos a cada ano. Aqui em Brasília, não. O curso de arquivologia é o curso que mais coloca formandos aqui, entre os cursos da FCI. Vocês podem ver, não sei se vocês já acompanharam as cerimônias de formatura, sempre dificilmente o grupo de arquivologia é menor do que os outros. Para dizer a verdade, eu não lembro de ter visto, entendeu? De ter. Então, mesmo assim, você tem muita gente empregada. Eu encontro muita gente por aí empregada, né? E eu fico feliz. Eu acho um barato, porque você encontra assim, você conheceu um menino, uma menina, e de repente você encontra um homem, uma mulher, né, trabalhando, com uma vida formada, né, com uma carreira já de alguns anos, né? Eu fico muito encantado com isso, viu? Então, professor, a gente segue aqui falando dos profissionais de trabalho, né? Com toda essa renovação que a gente tem visto, né? Com toda essa adaptação aos tempos atuais, falando especificamente dos documentos natos digitais, o senhor acha que o nosso currículo atual ele está adequado para esse tipo de documentos? Esse novo currículo, sim. Esse a gente conseguiu fazer uma aproximação. O antigo, não. Uhum. O antigo a gente estava devendo muito em relação a isso, entendeu? E nesse currículo a gente tenta, esse currículo novo, a gente tenta diminuir, né, esse gap que ficou, né, da formação de nossos alunos em relação a esse ambiente digital, entendeu?
Apesar de que eu vi o esforço de muitos professores, mesmo no currículo velho, de tentar introduzir alguma coisa, mas nem sempre isso era possível, nem sempre isso era de uma maneira exitosa, né? Entendeu? Então, mas agora não, agora esse currículo já foi pensado dentro desse novo cenário. Tá bom? É muito bom, né, ouvir isso, assim, porque eu estou pegando essa mudança, o Douglas já. Fiquei com Deus. Mas aproveitando o gancho da pergunta, o senhor acha que nós, arquivistas, dentro da profissão que a gente tem e do mercado de trabalho, está sabendo se adequar com essa realidade de documentos digitais? Olha, pelo que eu tenho encontrado dos arquivistas aí, sim, as pessoas estão se especializando, estão fazendo cursos, estão participando dos eventos e estão desenvolvendo coisas interessantes em seus locais de trabalho. Entendeu? A dificuldade toda do arquivista é porque nossa sociedade não é uma sociedade de preservação, né? Nossa sociedade é uma sociedade capitalista onde se preocupa mais com o consumo instantâneo das coisas, né? Então, assim, falar em preservação numa sociedade como essa é você meio que nadar contra a corrente, né? Apesar da gente ter melhorado bastante, né? Apesar da gente ter avançado bastante em relação a essas questões. Entendeu? Também acho, né? Inclusive, o Senado Federal, para mim, é um dos maiores exemplos, né? Com o CIGAD, que já descreve, que faz todos os movimentos, já tive a oportunidade de estar lá com eles, e para mim, nós arquivistas já estamos sabendo entender o que a gente deve fazer, como trabalhar dentro de um sistema. É como o senhor falou, a gente deixa de fazer e começa a pensar mais, né? Para o usuário, para essa operabilidade de fazer com que o documento volte, a busca e recuperação da informação, né? Dar acesso também ao documento. E uma coisa que você falou, Douglas, e que a gente precisa cada vez trazer para dentro do nosso discurso é o usuário, né? Nós abandonamos o usuário. A gente falava que trabalhava para o usuário, mas a gente nunca efetivamente andava de mãos dadas com ele, né? Entendeu? Então, hoje, é fundamental que a gente tenha esse trabalho direto com o usuário, né? Porque, inclusive, ele está assumindo muitas das coisas que o arquivista que fazia. Então, eu preciso que o usuário... Então, significa que eu também tenho que melhorar todo o meu instrumental. Eu não para que esse usuário que não fez arquivologia, que não fez um curso técnico de arquivos para poder operar os sistemas. Não faz sentido isso. Então, de um lado, por isso do pensar, né? Porque eu preciso transformar esses sistemas em algo que seja amigável, e algo que seja palatável para quem está utilizando, né? E entendendo as próprias necessidades do usuário. Lembrando que quanto mais ele utiliza ferramentas como o Google da vida para buscar sua informação, mais ele vai querer que nossos sistemas sejam tão amigáveis quanto ele acha que o Google é, entendeu? O que nos traz um desafio grande, que a gente precisa transformar coisas extremamente complexas em algo que seja de fácil uso. Não é? Que qualquer pessoa, qualquer leigo possa, com o mínimo, né, de treinamento, possa utilizar. Eu falo sempre que o que seria do automóvel se para utilizá-lo eu tivesse que ser um engenheiro mecânico, né? Então, mais ou menos essa é a tarefa que a gente tem. A gente tem um automóvel, as pessoas precisam usar esse automóvel, e só que ele não precisa ser um arquivista para fazer isso, né? Entendeu? E cabe a nós fazermos instrumentos, né? Fazermos objetos, artefatos que possam ser utilizados como o carro né? Que qualquer pessoa que faz um treinamento ali
de algumas horas é o suficiente para ela operar aquela máquina, né? Então, a gente tem que usar esse mesmo entendimento para que as pessoas operem nossos instrumentos, né? Seja lá o plano de classificação, uma tabela de temporalidade, uma lista de termos controlados, né? Entendeu? Uma linguagem documentária que seja. Que seja entendível, né, para o usuário. Agora, assim, pensando no caso do usuário, você acha que ele está conseguindo entender a gente, de pegar o sistema, de saber aplicar também nesse quesito, de entender como que funciona a arquivologia? Olha, assim, a gente não tem estudos sobre isso, né, para fazer afirmações. Mas, assim, eu estou falando do ponto de vista empírico, sim, a gente tem casos de sucesso e casos de não sucesso, né? A gente tem casos onde as coisas funcionaram e há casos onde isso não aconteceu, né? Que existe o instrumental e o instrumental está abandonado, né? Porque as pessoas não compraram, vamos dizer, não gosto de usar muito esse termo, mas não compraram a ideia. Então, tem algum erro aí, sabe? E aí as pessoas acham que o erro é do usuário. Não, às vezes, nem sempre a gente não pode sair culpando o usuário assim, não. Entendeu? Entendi. Pelas mazelas que nós provocamos, né? É verdade. E, assim, para a gente finalizando, qual dica o senhor daria para alguém que quer ingressar no curso de arquivologia? Assim, qual seria o seu conselho? Você sabe qual é o maior conselho que eu posso dar para alguém? Leia muito. Leia muito. A leitura é libertadora, entendeu? Cada vez que eu leio alguma coisa assim, eu sinto que eu aprendi mais um pouco, que eu consigo entender as coisas um pouco mais, ou consigo ver que eu não entendo nada, né? Mas isso também faz parte. Então, eu sinto muito, assim, eu acho que o aluno ainda não entendeu quão importante é a leitura, sabe? Seja dos clássicos, seja de artigos de ponta, como é possível encontrar. E isso faz a diferença, sabe? Faz uma diferença porque a gente, no final, a gente precisa de criar soluções, né? Inventar soluções. Não é? Tem um monte de coisa aí que precisa que a gente invente soluções, mas inventar não no sentido da invencionice, né? Inventar no sentido de uma construção sólida, né? De um conhecimento que possa dar conta de resolver um problema prático que a gente vive na nossa realidade, né? Então, eu acho assim, é isso. E outra coisa, curta a universidade. Entendeu? Eu tive pouco tempo de fazer isso, porque eu precisava trabalhar, eu precisava. Então, aquele tempo que eu poderia estar na universidade, curtindo a universidade, curtir a universidade em tudo que ela tem de bom e naquilo que ela não tem de bom também, né? Entendeu? Até para você ir tomando, né, as decisões corretas na tua vida. Então, leia e curta a universidade, em todos os sentidos, né? Não estou falando só de festa, não, viu, gente? Eu estou falando, assim, dos eventos, das possibilidades de você... Uma coisa que eu achava muito legal da minha época era a possibilidade de conversar com pessoas de cursos diferentes, e isso dá uma outra percepção para a gente também. Isso é legal, isso é bacana. Isso faz parte da formação. Pode não parecer, entendeu? O Mas que é muito bom. muitos dos nossos problemas da arquivologia, as soluções não estão dentro da arquivologia, estão fora da arquivologia, inclusive. E aí, se você tem essa capacidade de diálogo com outras áreas, isso facilita bastante, entendeu?
sabe? Isso é muito bom. Agora, assim, partindo, como que o senhor vê e define a arquivologia? Em uma palavrinha, assim, como que o senhor... Assim, do ponto de vista pessoal, a minha vida, né? Eu tô nessa, você conta aí, de 88 para cá, dá são quantos anos? Mais de 30 e poucos anos, né? Mais da metade da minha vida, eu estou envolvido com ela, né? Então, ela que permite que eu, que eu tenha um trabalho que eu sou feliz, num lugar que eu sou feliz. Então, assim, ela que me trouxe, que me deu vida, né? E que me deu a capacidade de fazer as coisas que eu gosto de fazer. É isso. Arquivologia é isso para mim. Isso é muito bom. Eu acho muito legal, porque apesar do senhor não ter, né, ido de primeira escolha para a arqueologia, ter escolhido história, mas ela meio que foi... Escolher, Douglas, nem existia quando Sim, né? é nessa opção, não existia. Eu entrei para a graduação em 83. Gente, é muito, muito antigo, né, o tempo, e a gente... Quando a gente para pensar, é muito louco, porque hoje em dia eu acho que o senhor também, dentro da universidade, para nós alunos e para quem se formou, ou se vai se formando, até como profissional, o senhor é uma grande referência para a gente, em ver seus trabalhos publicados, seus prêmios, sua interatividade com a arquivologia. Eu acho que surgiu até como o coração da arquivologia a organicidade, eu diria que surgiu um amor orgânico, né? Porque você ama o que você faz e você gosta daquilo que você faz. É muito grandioso para a gente ver, assim, como estudante, eu ver alguém falando da arquivologia com essa paixão. Lógico que a gente tem muita coisa ainda para aprender, como o senhor disse, para a gente ler, aproveitar a universidade, que eu acho bacana demais, aproveitar todas as oportunidades que a faculdade nos dá também, né? Inclusive, a gente vai ter um congresso agora, em maio, né? Que será muito legal também, né? Já tratando desses assuntos novos também, de documentos dados digitais, nesse sentido. Então, e assim, né, aproveitando o gancho, o senhor, como que o senhor vê a sua participação nesses eventos, nesses propósitos, nesses ingressos? Então, eu gosto, Douglas, assim, agora eu sou muito... eu tô assim, tô quietinho, sabe? Quando me chamam, eu vou. Porque eu passei muito tempo na minha vida viajando muito por conta desses eventos, né? Então, hoje, me chamam, eu vou, sabe? Mas se não me chamar, eu fico quietinho também. E agora, se eu estou na direção, aí a direção me toma um pouquinho mais de tempo, né? Já me deixa um tempo mais curto, mas eu participo e fico feliz dos convites que são feitos e tal. Hoje mesmo eu estava aqui, me pediram para fazer o prefácio de um livro. Então, eu fico muito honrado, sabe, de fazer esse tipo de coisa. Ah, isso é muito legal. Estava curtindo hoje de manhã fazer isso. E aproveitar que o senhor citou, né, que o senhor é diretor da universidade, como que o senhor vê, como que o senhor se sente, assim? Rapaz, eu vou... Eu assim, eu gosto, eu sou suspeito de falar da UNB, né? Deixa eu ver. Aqui a coisa que eu mais... Não sei se vocês estão vendo. Eu não consigo. Mas a placa que eu ganhei de 25 anos como professor da UNB. Aê! Isso foi em 2019. Mas era de 2018, entendeu? Eu acho. Foi um ano atrasado. Eu sou apaixonado por essa universidade, né? Assim, esse é o meu lugar, entendeu? Onde eu me sinto bem. Então, estão pedindo para eu continuar como diretor, né? Então, eu estou avaliando, é possível que eu continue. Quer dizer, que eu me candidate, né? Assim, eu quero continuar, eu vou lá e continuo, né?
Porque eu acho que ainda eu consigo fazer, ainda consigo ajudar um pouco. E eu me sinto muito responsável, como me senti durante muitos anos, pelo curso de arquivologia, né? Hoje, assim, essa responsabilidade é dividida por mais professores, né? Então, quando eu comecei, eram poucos professores, então a responsabilidade da gente era muito maior. Mas eu me sinto responsável por isso, eu gosto de estar lá. Não, férias mesmo eu só tiro quando eu viajo, assim, pego e saio daqui, mas quando me dou, eu vou lá para minha sala, participo de banca, não faço. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, não. Muito honrada de te ouvir e saber das suas experiências, assim. É como o Douglas falou, né? É muito importante para a gente ver essa representatividade e ver a participação ainda dentro da universidade, né? Ter esse contato, assim, a gente. Acho que é essa a palavra, assim, honra de estar de poder ter tido esse momento, assim, muito agradecida pela sua disposição, muito agradecida mesmo. Tá. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aí à disposição, viu? Nós também queria agradecer, professor. Muito obrigado em nome do projeto, né, 60 anos da UNB. A gente agradece a sua participação e colaboração. Esperamos poder conversar com o senhor logo mais também. Foi gratificante para a gente, como aluno, né, e como participante do projeto, ouvir as suas experiências. Eu diria que para mim, que estava quase saindo e só tinha assistido uma palestra sua até hoje, para mim é maravilhoso. Sério, muito obrigado. Nada, que isso. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.